Senhoras e senhores, este é um jogo que muitas pessoas devem ter conhecido na época dos jogos Flash. E bem, agora vamos fazer uma análise dessa outra versão do jogo. Como vocês veem, tem dois modos: 1 versus 1, 2 versus 2, modos de campanha. E vamos nesse aqui, modo Save. As artes do jogo estão espetaculares, como sempre. Esse jogo foi feito na época do Flash e foi um dos únicos jogos de computadores um dos poucos jogos de computadores que, foi salvado, e levado para o formato mobile. Porque, para quem não sabe, vários jogos Flash acabaram, não podendo mais ser jogados porque os sites começaram a pesar demais e também porque Depois da Medusa ser morta e abatida, o guerreiro levou a cabeça dela até o rei e o mago. Ambos ficaram impressionados. A fortaleza era grandiosamente maior do que ninguém esperava, com perigosidades e desafios que ninguém conseguia supor. Mas o mais interessante eram os prisioneiros, os elementais. O elemental do fogo se apresentou ao rei cortejamente, oferecendo um acordo, uma proposta que mudaria tudo o que conheciam. Um mapa de grande poder, mas só com uma condição: que libertasse todos os elementais. Todos. O rei e o mago ficaram em dúvida, mas aceitaram o acordo. Afinal, com 11 guerreiros, teriam defesa. Soltando os elementais, o acordo foi parte cumprido. E é obviamente óbvio ganhar a recompensa. Água e terra se prepararam, se fusionando e combinando para formar a árvore que abriria as portas para o que o rei e o mago buscavam. Uma monstruosa árvore surgiu. O rei e o mago ficaram apavorados. O elemental do fogo mostrou: aqui é a porta. Ficaram os dois atentos e mandaram seus guerreiros. O elemental do fogo disse: sigam-me, é por aqui. O mapa está aqui. O mapa sob a maior fonte de conhecimento e poder. O gladiador pegou com sua mão e levou até o rei. Maravilhado e sorridente, o rei e o mago contemplaram a maravilha que o segredo daquele mapa. Mas o Lich Servo apareceu e atacou o rei, capturando ele junto com o mapa. Ninguém chegue perto, senão ele morre! O elemental do fogo ficou atrás, vendo toda a confusão, agarrando de água, pegando parte do mapa. Se fusionaram! Todos os três ficaram surpresos, quando uma explosão elemental, Kabum, havia acontecido. O Lich havia escapado, porém, com uma parte do mapa. Os elementais também fugiram com uma parte, para garantir que tal poder não caísse em mãos hediondas e narcisistas. O rei despertou, confuso, desorientado. O que havia acontecido? O guarda explicou. Depois de espalhar, os elementais todos fugiram com a parte do mapa. O rei ficou furioso, porém olhando para suas mãos ficou surpreso. Ele possuía uma parte do mapa, uma parte que mostraria um novo continente. Falando agora como está o novo jogo. Ele está muito bem mais rodado e essa aqui tem a esteira, a princesa. Você pode escolher um dos príncipes para ser o líder. E isso vai afetar na história e na campanha do jogo. E cada decisão que você tomar vai afetar. Você tem a aba de evolução e você pode evoluir os seus personagens até fortalecendo as suas tropas. Bem, o jogo continua o mesmo. A princesa dá efeitos como, por exemplo, tropas extras azuis, que podem defender, custando o seu número máximo de tropas disponíveis. E bem, o jogo ainda continua um jogo de estratégia e Tower Defense. Você tem que dominar e derrotar os seus oponentes antes que eles te dominem. E obviamente que se a sua estátua for quebrada, você perde. E se a princesa morrer, não poderá mais ser usada em combates futuros ou aquele atual que você perdeu. Ela tem a habilidade curandeira de curar. Lembrando que o jogo ainda é aquele tipo clichê: defesa, espere e pense. Tem que pensar bem em que tropas você vai usar. E agora tem os feitiços do jogo, que custam os cristais azuis, que podem dar vantagens ou desvantagens. Também temos, por exemplo, as habilidades permanentes, que são as vermelhas, e as melhoramentos, que são as verdes. As habilidades vermelhas são habilidades especiais que cada tropa terá permanentemente no combate, seja mais ataque, defesa e até velocidade.
E agora, sem mais delongas, vamos ver a gameplay do meu combate contra os combatentes. Nessa parte, para você ganhar, deve derrotar o chefe, que no caso é esse gladiador que tem essa barra de vida vermelho que está com lanças de gelo. A menos que ele seja derrotado, ele não vai perder no jogo. Ou seja, esse combate vai durar até você derrotá-lo. Mas obviamente que isso não é fácil. Até, por exemplo, vocês veem que eu estou tendo dificuldade porque minhas tropas, apesar de serem fortes, eu não ataquei diariamente porque eu perdi muitos soldados. E isso era essencial para eu não morrer no jogo. Agora você pode mandar tropas certamente recuperarem atrás de você. Mas lembrando que vocês devem ainda manter uma boa tropa e fortificar suas defesas. Falando agora de uma das novidades, nós temos o Monolito. O Monolito é um equipamento, ou melhor, uma fonte de dinheiro, já que quanto você fizer ficar do seu lado, com exemplo, o meu cristal aqui, se esse cristal ficar azul, ele vai ser a minha parte de dominação do mapa e vai me dar pontos extras. Uma vez dominado, dá dinheiro e magia para você poucas vezes. Agora vamos para o ataque final, que vamos destruir o chefe. Lembrando, o chefe aqui, ele não recupera totalmente sua barra de vida. Lembrando que eu usei a habilidade Tempestade nesse combate, já que os magos são uma dor de cabeça. A princesa tem habilidades especiais como que é um escudo de defesa, mas só na sua base, com uma habilidade de raios. No caso, percebo que a minha intenção, como é só matar o chefe, foquei em arqueiros e gladiadores para os arqueiros segurarem o ataque no chefe, enquanto os gladiadores aguentam o golpe. E a princesa vai mostrar suas habilidades especiais de extermínio. E ganhamos o jogo. Barristan caiu diante da princesa, que queria fazer umas perguntas. O que você quer aqui? Ele perguntou. O que você abandonou o reino, Barristan? O mais fiel dos guerreiros. Você acha que o poder me corrompeu? Está enganada. O que tem a ver meu poder com isso? A princesa perguntou. E Barristan começou a contar toda a história. Barristan, o gladiador, o mais fiel guerreiro já nascido. Ele antigamente era um jovem combatente que defendeu o rei há muitos anos atrás. Ele foi o principal líder do exército e general da guarda real. Porém, quando a rainha e o rei tiveram diversos filhos, ele ficou um pouco diferente e começou a tratá-los melhor. Os antigos heróis do rei ficaram preocupados. O rei não estava mais escutando e nem mesmo queria mais falar diretamente com eles. Até mesmo o rei, em uma conferência de moção de poder, junto com o mago, exigiu que os antigos heróis mostrassem suas habilidades, para mostrar que ainda eram poderosos. Porém, as jovens crias do rei haviam facilmente derrotado e mostrado que eram superiores aos antigos generais, de uma forma que os irritou e ainda por cima os preocupava. A velha maga Eren, em comparação com a princesa Lyria, não conseguia fazer frente. Era avassalador a diferença de habilidades. Até mesmo Barristan, o grande guerreiro gladiador, perdeu para aquele que seria seu futuro oponente, o filho prodígio do rei das linhas de frente. O rei disse que seu filho seria o novo general, e Barristan ficou desolado. Enquanto isso acontecia, aqueles injuvidentes que não gostavam das novas atitudes do rei enquanto Barristan bebia ouvindo, disseram que era melhor uma revolta. Porém, Barristan era um leal guerreiro ao rei e o serviria como um segundo comandante das tropas. Porém, a incapacidade de liderança questionável do atual jovem era muito sagaz, e isso custaria sua morte, enquanto seu novo braço direito lideraria. O rei ficou abalado com a morte de seu filho, e disse que o novo capitão, jovem, que também havia lutado nas linhas de frente, mas que havia realizado uma massagem de seu filho, seria o novo general da grade gladiadora. Barristan ficou furioso. Ele sabia que o jovem rei não estava pronto para liderar e quebrou sua lança. Ele ficou insatisfeito com o rei preferindo seus filhos como comandantes do que os velhos que lutavam a seu lado há anos. Ele pegou os gladiadores que acreditavam nele e foram embora daquele lugar. Barristan encontrou uma nova fonte de poder. Uma fonte de poder que ele não imaginava que seria possível. Uma fonte de poder elemental de gelo. Um poder puro de gelo. E quando Barristan encontrou gelo, os outros antigos guerreiros encontraram os outros elementos e decidiram criar seus próprios impérios, sem nem hesitar em se voltar contra o rei, quase mostrasse uma ameaça. E aqui chegamos, nesse momento e nesse lugar, nesse combate. O que você fará comigo? Responda. Sinto muito, Spiros. Isso acima do meu pai?
Obrigado, criança. Sua misericórdia não será esquecida. Eu juro. Será? Responda-me, por favor. Tiranos poderá estar lá? Tenha medo! Se for assim, então isso será uma sentença de morte para mim.